Olá pessoal, tudo na paz? Irmão Alex aqui para dar continuidade aqui com relação à autoria, dos livros da Bíblia. Hoje nós vamos ver o livro de Provérbios, que o Eterno, que o Criador abençoe todos. Qualquer coisinha aí, pessoal, pode mandar um oi aí pro 61991192421, Irmão Alex, ok? Vamos lá então. A primeira fonte aqui que nós vamos trazer é uma Bíblia Sagrada, da tradução da CNBB, que é Conferência Nacional dos Bispos do Brasil. Traz informações interessantes com relação ao Provérbios, beleza? Nós vamos ter com relação à autoria, ok, pessoal? Vamos lá. O livro de Provérbios é uma coleção de coleções, como mostra os subtítulos que atribui às respectivas partes, ora a Salomão, ora a Agur, ora a Lemuel, ora aos sábios antigos. Então, aqui já trouxe a luz com relação ao autor. Então, aqui não afirma, não diz que é um autor. São coleções das coleções. Então, são vários autores, Aí, vamos lá. Em algumas partes está aí sem rótulo. É uma obra didática destinada a ser decorada ao uso dos jovens das famílias honradas. Não se sabe quem a organizou. Interessante. Não sabe quem a organizou. O momento mais adequado para situar a coleta do conjunto é do século IV a.C., integrada no Império Persa. A comunidade judaica organiza seu sistema educacional antes do helenismo, que invadirá o Oriente por volta de 300 a.C. Interessante que nós estamos observando as autorias dos outros livros passados e praticamente quase todos foram organizados e montados, praticamente quase todos na mesma época. Isso é uma observação. Vamos lá então. Mas as diversas partes têm origem bem mais remota. A coleção principal parece vir da corte de Salomão, destinada a educar os príncipes e os desconhecidos reis. Lemuel de Massá deve ser uma figura de tempos muito remotos. Podemos, portanto, situar as raízes da obra do século X. Então, está dizendo que tem alguns ensinamentos bem antigos, praticamente quase 1000 anos antes de Cristo, bastante antigo mesmo. Então, o gênero literário e o machal, que é o nome, termo hebraico que inclui as mais diversas formas de metáfora, desde pequenas parábolas, descrições exemplares, como a mulher de valor, no capítulo 31, chamadas até os provérbios, às vezes um tanto rudes e unilaterais, da sabedoria popular, chegando a ser tão unilaterais que o próprio livro completa um provérbios por outro, diferente. Portanto, não se trata de um tratado sistemático de teologia moral. É preciso certa sagacidade ou discernimento, é assim chamado prudência, para se movimentar neste livro. Então tem que ter bastante prudência, está ensinando aqui. A interpretação exige prudência pelas seguintes razões. Está falando com relação à interpretação desse livro, Provérbios. As extremas condições das frases, a pluralidade de sentido, polissemia,
dos termos torna às vezes difícil saber de que realidade o Provérbios está falando. É mais difícil ainda traduzir. Ocorrem construções típicas como possível teológico. O que é dito em voz passiva muitas vezes significa que Deus é o agente. O ímpio é castigado, Deus castiga o ímpio. Assim, muitos provérbios aparentemente não mencionam Deus e parece mera sabedoria profana. A mentalidade de retribuição, o bom senso diz que Deus deve premiar o justo e castigar o ímpio. Mas, conforme o livro de Jó, é extremamente isso que não acontece. Nem todos os provérbios podem valer como sabedoria cristã. Interessante. Exprime um modo de ver que pertence ao Antigo Testamento, a Bíblia hebraica, a tradição judaica. Né? Por isso que está dizendo aqui que nós temos que ter cautela, né? E não tem um pensamento, nos provérbios, não tem um pensamento de Cristo, né? Do Messias. Aí fala bem assim, Yeshua, né? Jesus não estaria de acordo com o bom número deles, sobretudo não com aqueles que mostram preconceito e desprezo em relação às mulheres, aos estrangeiros, aos escravos e etc. E aqueles que ensinam a desejar vingança ou a não se comprometer para não sair prejudicado. Então, nessa literatura, mostra bem claro que não tem uma autoria, mas esse finalzinho aí eu achei bastante interessante. Tem muitos provérbios aqui que está na contramão dos ensinamentos de Yeshua, né? É um pensamento judaico, ou nem sei se seja um pensamento judaico, mas é um pensamento da tradição, né? Que muitas vezes o próprio Yeshua ele falou ali nos evangelhos, né, que fala que a tradição, muitas vezes, a tradição anulava mandamentos. Então nós temos que tomar muito cuidado com a tradição. Aqui no dicionário bíblico eu achei uma parte aqui bastante interessante que fala bem assim, o livro não pode ser atribuído a Salomão, nem como autor, nem como responsável pelas lições, pelas coleções, né? A respeito de Salomão como sábio da tradição. As duas das coletâneas trazem seu nome e é muito provável que elas representem uma obra compilada durante o reinado de Salomão. Isso aqui é interessante, pessoal, que o quê? Que Salomão é um nome de peso, né? Então, as pessoas têm muito isso. Historicamente, colocar o nome de um personagem de peso, por exemplo, no Pentateuco colocaram atribuição a Moisés, não foi o mesmo que escreveu, né? Mas a tradição coloca, é um peso. Então quando fala Salomão, é um peso, né? Não de Salomão, do rei Salomão, né? Mas você vê claramente que os estudiosos, eles não estão de acordo com relação a essa atribuição. Aqui na Bíblia pentecostal de estudo, interessante, aqui fala que a autoria fala que é Salomão e outros, né? Para você ver como o nome Salomão é um nome de peso, né? Ele já vem o nome primeiro, Salomão, né? Mas pode ser que ele tenha citado algumas coisas? Pode, mas também não pode. Então, é muito difícil da gente trazer, né, bater um martelo ou atribuir, principalmente por ser uma obra antiga, né, muito antiga. Beleza? Então, tá aí.
livro de Provérbios, nós não temos autoria. A tradição atribui a Salomão e outros personagens. Já tem informações aqui que é coleções de coleções e foram ajuntando, né, e montaram o livro de Provérbios, que é importante a gente colocar isso na mente das pessoas, principalmente das pessoas que seguem Jesus, seguem Yeshua, que Provérbios, tem muitos provérbios que vai na contramão, viu? Vai na contramão dos ensinamentos dos apóstolos e de Yeshua, né? E aqui fala também que o livro é citado diversas vezes no Novo Testamento, né? Então tem algumas passagens dos provérbios que é citado, né, no Novo Testamento. Por quê? Porque os autores do Novo Testamento eram judeus e eles com certeza tiveram contato, né, com essa tradição de provérbios. Beleza? Fique na paz, que o Papai do Céu abençoe todos.